Jeffrey Epstein. O nome que sempre que aparece vem acompanhado de duas reações extremas. Ou as pessoas fecham os olhos, ou tratam tudo como teoria da conspiração. Mas, e se o problema nunca foi a falta de provas? E se o problema sempre foi o excesso de poder? Ao longo de toda a história da humanidade, sempre existiram relatos de grupos que comandam o mundo nos bastidores. Histórias quase sempre sombrias, macabras e, curiosamente, sempre ridicularizadas. Toda vez que alguma informação vem à tona, toda vez que algo escapa do controle, a reação é previsível. Isso é loucura, conspiração, viagem. E o assunto morre. Ou melhor, é enterrado. Existem famílias e conglomerados financeiros tão grandes que o capital que movimentam supera o PIB de vários países. Empresas que influenciam governos, guerras, mercados e narrativas. Isso não é ficção. Isso é público. Mas, curiosamente, quando se começa a conectar os pontos, o debate deixa de ser bem-vindo. Recentemente, o caso Jeffrey Epstein voltou à tona, com a liberação de documentos ligados ao processo. Mesmo com censura, cortes e silêncios estratégicos, há informações suficientes para, no mínimo, levantar perguntas sérias. Epstein não era um homem comum. Ele tinha uma ilha própria, um patrimônio difícil de mensurar, e trânsito livre entre as pessoas mais poderosas do planeta. Presidentes, príncipes, bilionários, ícones da mídia. As acusações contra ele foram extremamente graves, crimes que não precisam ser descritos aqui. Quem conhece o caso, sabe. E então vem um dos pontos mais estranhos de todos. A versão oficial diz que ele morreu na prisão, mas falhas de câmera, contradições nos relatórios e um histórico que simplesmente não fecha. Coincidência? Talvez. Ou talvez não. Fotos ao lado de líderes políticos e empresários bilionários existem. Isso não é segredo. Está na internet. Está documentado. Mesmo assim, quase nada avança. Poucos são responsabilizados, e quando são, as consequências parecem leves demais diante da gravidade das acusações. Isso não aconteceu só nesse caso. Outros nomes surgem, outros escândalos explodem, e o roteiro se repete. Um exemplo recente é o de figuras da indústria musical e do entretenimento. Muita coisa vem à tona, muito barulho por um tempo, e depois, silêncio. Outro ponto curioso é como certos lugares e encontros simplesmente não entram no debate popular. O Bohemian Grove, por exemplo, um acampamento privado na Califórnia, frequentado há décadas por membros da elite política, econômica e midiática. Há registros, há imagens, há relatos, reuniões fechadas, rituais simbólicos, uma estética que, no mínimo, causa estranheza. Nada disso prova nada por si só, mas levanta perguntas. E perguntas parecem ser exatamente o que não pode existir. Houve um episódio emblemático em um podcast anos atrás em que um artista brasileiro muito conhecido falou sobre esse tipo de ambiente. Relatou coisas que viu, sensações, experiências. A reação do público foi imediata. Está louco? Perdeu a cabeça? Viajou. O detalhe que muita gente esquece é que esse artista teve acesso a níveis de sucesso que poucos alcançam. Contato direto com estrelas globais, com empresários gigantes, com os bastidores que quase ninguém vê. Depois disso, entrou em depressão, se afastou e, quando falou, foi ridicularizado. Será que ele não viu nada? Ou será que viu demais? Aqui é importante deixar algo muito claro. Este vídeo não é para afirmar verdades absolutas. Eu mesmo não afirmo acreditar em tudo isso. Mas também não consigo simplesmente ignorar o padrão que se repete. Quando muitas peças começam a se encaixar, o mínimo que se espera é reflexão. E se, apenas e se, existirem grupos que influenciam narrativas, comportamentos e desejos? E se boa parte do que você pensa, consome e deseja não nasceu em você,
Se você acredita em algo superior, em consciência, em espiritualidade, em Deus, talvez essa fé não devesse ser seletiva. Se existe luz, por que o mal seria impossível? Se existe bem, por que não haveria o mal? Talvez a maior guerra não seja externa, talvez seja interna, pela sua atenção, pela sua mente, pela sua percepção da realidade. Isso não significa abandonar o mundo, nem largar tudo, nem viver com paranoia. Pés no chão, cabeça nas estrelas, mas também não significa viver como um robô. Estudar, trabalhar, produzir, consumir, comprar, trocar, repetir. Sempre correndo atrás de mais bens, mais status, mais validação. O desejo de ter e o tédio de possuir. Não estou dizendo que isso é errado. O dinheiro rege este planeta e precisamos dele. A pergunta é outra. Para quê? Para viver com consciência, paz e equilíbrio? Ou apenas para alimentar um sistema que nunca se satisfaz? Este vídeo não prega uma verdade. Ele propõe um questionamento. Questione o que você vê. Questione o que você consome. Questione até os seus próprios pensamentos. Mas sem perder o eixo. Sem perder a sanidade. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, eu deixei algo na descrição chamado Código Quântico da Prosperidade. Não é promessa milagrosa. É um material de construção interna, para quem sente que existe algo além do automático. Se fizer sentido, o link está ali. No fim das contas, a pergunta é simples. Você está vivendo por escolha ou por programação? Quem tem olhos para ver, verá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Até a próxima.